E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Passamos aí um feriadão, mais uma segunda-feira, mais uma semana começando, né? E muito conhecimento aí pra gente aprender, pra gente trocar aqui informações, né? Eu tenho certeza que todo o conteúdo que a gente traz aqui pra vocês, vocês também têm algo a acrescentar, seja uma dúvida ou alguma informação que vocês veem aí na internet, né? O tempo todo vocês estão acessando. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Heleno Júnior e estou aqui junto com vocês para fazer aí tudo isso acontecer, tá bom? Então, estou aqui acompanhado de Késia, né, que está aqui fazendo a nossa tradução simultânea. Então, enquanto eu vou falando com vocês, ela também vai falando com vocês através da língua brasileira de sinais, né, e as nossas libras. Então, que também é uma coisa que torna a aula mais acessível, né? A gente está falando aí de acessibilidade ao esporte, né? A gente falou na semana passada. E falando sobre todos os nossos direitos, né? O que é que a gente tem direito de acessar aí e garantir que as pessoas surdas tenham esse acesso às nossas aulas também é algo muito importante, não só das aulas, né, mas na nossa sociedade. Então, vamos embora. Vão aprendendo aí também, viu? Porque ela vai falando aí, vocês podem aprender aí e captando alguns sinais, né, algumas coisas que ela falar, vocês vão poder aprender, é uma forma também de aprender aí um pouco das libras, viu? Não é só para a comunidade surda não, se orientem. Ó, hoje a gente vai falar sobre o direito de acesso ao esporte. Então, como eu disse, a gente vem falando aí já, né? A gente falou sobre a questão da acessibilidade, trouxe algumas questões, trouxe o Compaz como um exemplo, né, de uma fábrica de cidadania e que tem o esporte lá como um meio para que isso aconteça. Então, hoje a gente vai falar de algo mais específico, que é o nosso direito garantido na nossa Constituição, né? Então a gente tem isso aí assegurado. Assim como a gente tem moradia, saúde, tudo isso tem que ser assegurado pela nossa sociedade, né? Na Constituição. Hoje a gente vai falar como é que o esporte ele está dentro dessa Constituição, como é que a gente pode cobrar os nossos direitos, né? Se a gente tem direito, a gente pode cobrar por ele. E aí, temos aí uma telinha bonitinha para vocês entenderem o que é que a gente vai falar hoje. Então, se você perdeu a aula anterior, tem aí um QR Code para que você possa acessar e ir direto para a aula entender um pouquinho sobre essa questão que a gente falou sobre a acessibilidade. Então, um conteúdo está aí complementando o outro, então é muito importante que se você não assistiu, você consiga ir lá nessa aula, ter acesso a esse conteúdo e fazer um link aí das coisas que a gente está falando, para que não fique parecendo informações meio soltas, né? Então, como é que a gente garante essa acessibilidade, né? Através de quê? Quais são os projetos que a gente tem aqui na nossa cidade? Então, eu trouxe um deles, né, que é o Compaz, e hoje também a gente vai falar aqui sobre alguns outros espaços que vocês vão poder acompanhar. Então, temos aí o aplicativo do Educa Recife. Se você ainda não conhece, se você não baixou, tem aí, Deivinho vai fazer aqui a mágica de colocar os nossos QR Codes para que vocês possam acessar. Então, vocês podem fazer aí o download, é através dele que vocês podem se comunicar com a gente. Então, vocês vão poder lá utilizar o chat durante a aula ao vivo. Então, enquanto a gente está aqui dando aula, vocês podem ir tirando as dúvidas, fazendo comentários, né? Colocando aí as informações que vocês já têm, né? Antes de vocês assistirem a aula, vocês trazem isso aí para a gente durante a aula, para a gente poder fazer essa troca muito legal e muito bacana, né? E um feedback também, porque essa nossa aula ela é produzida, né, com muito carinho e muito especial para que vocês consigam aí aprender esses conhecimentos. Então, a gente precisa saber como é que essa informação está chegando aí na sua casa. Temos também aí o nosso o nosso canal do YouTube, né? Eu dei um QR Code aí direto para a aula anterior, mas agora tem um outro QR Code que vocês podem acessar o nosso canal no YouTube. Então, lá vocês conseguem acessar as aulas de todos os componentes curriculares. Então, vocês vão ver as minhas aulas de Educação Física e também vão ver as aulas de Português e de todas as outras que vocês
tem aqui na grade do nosso horário, tá bom? Então, se não tiver como acessar o QR Code, é só pesquisar lá na barra de pesquisa do YouTube, né? Vai lá nas playlists e vocês vão encontrar aí esse conteúdo todo lá disponível, além do aplicativo, como eu falei anteriormente, porque no aplicativo também tem um repositório, tá bom? Então, mas sem mais delongas, vamos ao que interessa hoje, que é o nosso conteúdo. Além de ter esse nomezinho aí do direito de acesso ao esporte, vocês já podem ver como se fosse um crachazinho aí, com algumas informações em relação ao Compaz, né? Eu falei sobre o direito, sobre a forma de acessar o esporte dentro do Compaz, e hoje, no finalzinho da aula, eu vou falar sobre essas informações aí de forma mais detalhada, para vocês saberem o que é que precisa para quando eu chegar lá no Compaz, eu poder ter acesso a essas práticas. Tem um videozinho também que a gente vai ver no final da aula, mas segura aí, né? Segura a emoção, que esse vídeo vai chegar e vocês vão poder aí assistir e vivenciar, mesmo que de longe, né? Vivenciar visualmente como é uma experiência de uma aula lá no Compaz. Então, ó, a gente estava lá falando semana passada sobre a acessibilidade e a gente parou nessa parte do direito de acesso ao esporte. Então, eu trouxe aí um artigo da nossa Constituição, né? A nossa Constituição é formada por vários artigos. Essa Constituição ela foi estabelecida lá em 1988. Então, vejam quanto tempo já que a gente tem isso assegurado. E aí já deixo a reflexão. Se já tem tanto tempo que isso é assegurado por lei, né? Por que que a gente ainda não tem tanta informação sobre isso? Porque a gente não sabe tanto sobre isso. E aí é através dessas aulas, é através da nossa educação que a gente consegue entender o que é que a gente tem de direito dentro da nossa sociedade. Porque a gente só pode cobrar aquilo que a gente conhece. Então, quando a gente vai lá nas eleições, né? Exerce o direito de voto, vocês vão poder fazer isso daqui a algum tempo. Então, a gente está ali confiando em pessoas que vão governar o nosso país, o nosso estado, né, o nosso município. Então, a essas pessoas, a gente confia o poder de que elas vão assegurar que todos esses direitos eles sejam garantidos. Né? Então, a gente está em ano de eleição, inclusive, né? Vocês ainda não podem votar, mas é bom se inteirar sobre tudo o que acontece, porque a gente só pode cobrar isso aqui a partir do momento que a gente exerce o nosso direito, o nosso dever de cidadão, né? De ir lá, votar, eleger as pessoas e conhecer o que é que a gente pode cobrar. Então, no artigo aí 217, que tem lá na nossa Constituição, se você quiser dar uma pesquisada depois para confirmar se o professor está falando a verdade, pode ir à vontade. Então, ó, lá a gente tem dizendo que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais como direito de cada um. E aí, observados alguns itens que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas vamos pegar primeiro essa primeira parte, para a gente dar uma destrinchada no que é que já tem dizendo aí, nessa primeira parte do artigo. Então, ó, é dever do Estado fomentar essas práticas, sejam elas formais ou não formais. E aí a gente liga diretamente aquilo que a gente já vem falando dentro do nosso conteúdo de esporte, né? A gente tem aquelas práticas esportivas, que também a gente já falou na aula anterior, sobre a questão dos tipos de prática esportiva. Inclusive, eu vou até fazer uma correção aqui, né? A aula anterior foi sobre os tipos de prática esportiva. E a outra aula que foi sobre a acessibilidade. O professor de vocês meio maroado das ideias. Mas é isso. Então, existem tipos de maneiras diferentes de praticar o esporte. Então, tem aquelas práticas que são as formais e as não formais, né? As formais, elas passam pela questão da governança, dos órgãos responsáveis, que eu também já falei aqui, também está disponível lá no YouTube para vocês entenderem. Então, existem governanças dentro do esporte. Então, veja, a gente tem a governança da nossa sociedade. Então, a gente tem os órgãos governamentais que fazem a gerência ali do nosso país, temos do Estado, temos de cada município. Então,
no esporte a gente também tem, para que ele se torne formal, a gente tem que ter esses órgãos ali que estão regulamentando e assegurando que o esporte funcione. Os não formais são aquelas práticas que a gente já falou também, os jogos pré-desportivos, por exemplo, que estão ali sendo praticados como uma forma de lazer, como uma forma de recreação, né, no seu tempo livre. Então, o Estado ele precisa fomentar atividades tanto que assegurem você que quer ser um profissional na área esportiva, que você quer competir, você quer ingressar nessa carreira, como ele precisa fomentar atividades que garantam o seu lazer, né, a sua recreação, o seu tempo livre, que esse tempo ele seja ocupado com atividades esportivas. Seja, mesmo que você não queira competir, é direito que você tenha essas atividades aí, tá bom? Então, ó, aí a gente falou do artigo e a gente tem agora no parágrafo 1º, né, a autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento. Então, ó, o Estado ele tem que promover, né, ele tem que fomentar essas atividades, mas ao mesmo tempo ele dá autonomia às entidades desportivas e dirigentes, né? E aí também a relação com associações. Então, vamos pensar. Quando o artigo lá, ele promove, ele garante esse direito para a gente, ao mesmo tempo ele dá uma autonomia para que as associações e os clubes daqui, eles possam organizar esse seu funcionamento. Então, vejam, cada local, né, a gente tem esse direito garantido, mas cada local vai organizar ali como é que vai funcionar. Então, aqui em Pernambuco, pode ser organizado de uma forma, na Paraíba ser organizado de outra forma, porque os estados, né, aí a gente tem os estados, as entidades, eles têm uma autonomia de dizer como é que eles vão funcionar. Beleza? Aí, próximo ponto que nós temos a falar é a destinação de recursos públicos, né, para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para o desporto de alto rendimento. Então, vejam, a gente volta a falar aí das questões dos tipos de prática. Então, o esporte educacional, o que é? Como é que esses recursos públicos, né, eles têm que assegurar esse esporte educacional? Vocês já devem ter ouvido falar nos jogos escolares, né? Nos jogos escolares tanto a nível municipal como a nível estadual, nacional e até internacional. Então, se o Estado garante que dentro das nossas escolas tenha um acesso ao esporte, que as escolas, que vocês estudantes, consigam durante o processo de formação escolar praticarem algumas modalidades esportivas, né? A gente consegue fazer com que isso aqui que está na nossa Constituição seja cumprido, né? Então, o governo ele precisa ali organizar, e aí quando eu digo governo, em todas as esferas, para fazer com que as escolas tenham uma quadra, né? Uma quadra adequada para a prática, tenham materiais, que tenham profissionais suficientes para dar conta. Então, vejam tudo o que é o processo para que esse direito ele seja assegurado. Não é simplesmente dizer assim, a gente vai colocar ali de qualquer jeito. Não, precisa de uma organização que é dada de acordo com, que a gente já falou, cada pessoa, cada estado no caso, tem ali como fazer a sua própria organização. Não sei se está um pouco aí bagunçado, porque essas coisas mais, como é que eu posso dizer, mais teóricas, mais complexas, digamos assim, pode ficar um pouco bagunçado, mas na cabeça de vocês pode não dar para organizar muito bem. Mas aí vocês vão comentando que a gente tira as dúvidas do que tiver, tá bom? Terceiro ponto aí que vamos falar, né? Em relação ao tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional. Então vejam aí que tem que ter uma diferenciação. Acho que se vocês perceberem, nos 3 pontos que a gente falou até agora, aí discriminando, né, cada um, bate muito nessa tecla de diferenciar. Por quê? A gente vê um investimento muito grande nos esportes, nas equipes profissionais. E a gente precisa refletir e ver como é
que essas práticas não profissionais estão sendo enxergadas aí dentro da nossa sociedade. Porque muitas vezes, como é visto como um lazer, como não é uma profissão, e a gente vive em uma sociedade que preza muito pelo trabalho, né? Então, quando a gente não tem essa relação da prática com o trabalho, muitas vezes é negligenciado, né? É deixado de lado, é tido como não muito importante. E eu não digo nem só em relação aos órgãos responsáveis, mas as próprias pessoas, né? Imagina, tu diz para alguém assim, alguém te pergunta, né? Tu vai fazer o que hoje? Aí tu diz, eu vou pro treino, né? Aí a pessoa fala, tu vai pro treino, tu vai treinar? Mas porque tu não vai estudar, porque tu não vai trabalhar, como se aquilo ali não fosse importante, né? Se você disser assim, não, hoje eu vou para a aula, depois eu vou trabalhar, depois eu vou chegar em casa, eu vou estudar de novo, aí todo mundo acha muito bacana. Mas quando você tira um pouco do seu tempo para fazer alguma prática esportiva, para fazer alguma prática de lazer, né? Que aí entra nas práticas não formais, a sociedade, as pessoas, elas tendem a dizer assim, rapaz, mas porque isso é perca de tempo, faz isso não, vai procurar alguma ocupação, né? Como se isso não fosse uma ocupação. Então a gente bate muito nessa tecla de falar do formal e não formal, para que a gente entenda como é que isso está sendo balanceado, né? Será que a balança está assim igualzinha? Ou será que os investimentos estão indo mais para um do que para outro? Né? Reflexão aí, mais uma reflexão para vocês. E aí, mais um ponto. A proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Então, vejam, a gente tem aí as manifestações esportivas de caráter criativo. Então, por exemplo, o queimado, que é algo muito popular. Aqui em Recife mesmo, a maioria das escolas que eu conheço algum professor, né, que atua, todo mundo fala muito sobre a questão do queimado, que não é um esporte ainda, né? Ele é um jogo, considerado também um jogo pré-desportivo ou um jogo popular. Então, ainda é um jogo, mas é dever do Estado proteger e incentivar essas manifestações desportivas de criação nacional. Então, a gente tem que ter o direito, né, assegurado de criar e que essa nossa criação ela seja incentivada. Então, não é só a prática pela prática ou a repetição de algo que já existe. A gente tem também a liberdade de criar novas práticas, né? Novas formas aí de vivenciar o esporte. E isso deve ser assegurado. Professor, mas onde é que eu faço isso? O ambiente escolar, por exemplo, é um ambiente especial e muito aberto para vocês terem esse momento de criação. Então, de repente, quando a gente chega na sala de aula com vocês, né, numa aula de educação física, e diz, hoje eu vou deixar vocês jogarem queimado, mas eu quero que vocês criem um queimado diferente, né? Ou então, hoje a nossa aula é sobre futebol, mas eu não quero que vocês joguem o futebol convencional, eu quero que vocês pensem uma adaptação aí para jogar futebol. Então, nesse momento, a gente está oportunizando que vocês usem a criatividade de vocês, certo? Assim como outros componentes curriculares, né? Também usam essa parte da criação, no esporte não é diferente, e aí temos assegurado essa proteção e incentivo, né? Falando agora de locais disponíveis para que você tenha esse direito aí garantido, que você possa acessar e possa praticar esses esportes, né? Temos aí o Compaz, que a gente já fez uma aula sobre, né? E especificou tudo e todos os compasses que existem. Temos aí o Ginásio de Esporte Geraldo Magalhães, nosso famoso Geraldão, que foi reformado, recentemente inaugurado, né? Reinaugurado. E tem um espaço incrível para diversas práticas. Então, lá também é um acesso, vocês têm uma oportunidade de acessar lá no Geraldão. Tem aí o Esporte na Cidade, que é promovido pela Escola Superior de Educação Física, né, da UPE, a mais conhecida como ESEF. Inclusive, um beijo aí para os ESEFianos que se chegarem a assistir, né? Temos também o Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, que também é um espaço que ocorrem diversas atividades esportivas, né? Inclusive a gente tem muitas competições de atletismo
ocorrendo lá, geralmente quando tem competição aqui no estado de atletismo, é lá. Então, e temos quadras poliesportivas. O que é quadra poliesportiva? Quadra que tem aí vários, que podem acontecer vários esportes, né? Eu acho que vocês já viram definição de poli, né? Tem polígono, tem, enfim, várias coisas que vocês podem usar aí com poli, que está ligado a uma grande quantidade, né? Então, diferentes esportes podem ser praticados. Lá na Várzea mesmo, que é onde eu moro, tem uma quadra que a galera sempre joga. Na Caxangá também tem uma quadra lá que eu vejo a galera, às vezes está jogando futsal, às vezes está jogando basquete, às vezes estão jogando vôlei. Então é uma quadra que dá a possibilidade de você praticar diferentes modalidades esportivas. Tá bom? Então, no seu bairro aí, se tiver, você diz, professor, eu lembrei aqui que no meu bairro tem. Mas eu nem sabia que isso era uma coisa que foi dada pra gente, né, assim, pra gente ter acesso a essa prática. Então, comenta aí com a gente se no seu bairro tem pra gente saber. E aí, ó, os órgãos responsáveis aqui em Pernambuco, né? Quem são os órgãos que vão fazer essa gerência aí do nosso e garantir esse nosso direito de acesso? Temos aí a Secretaria de Educação e Esportes. Meu Deus, coitada de Késia. Agora eu dei uma acelerada. Ó, em 2000, vejam aí esse dado bem importante. Em 21 de fevereiro desse ano, Paulo Câmara, né, que é o nosso gestor aí, o gestor do nosso estado, assinou um decreto que aumenta de 5 milhões para 8 milhões a renúncia fiscal para patrocinadores de projetos desportivos e paradesportivos no estado. Vejam, vocês imaginavam que tinha todo esse dinheiro envolvido? Eu acho que, se brincar, vocês nem fazem tanta noção assim, né? Mas tem uma palavra aí muito importante que é essa questão da renúncia fiscal. Ele garantiu esse dinheiro todo aí através de renúncia fiscal. Que danado é isso, né? E aí, ó, quando a gente fala em caso de renúncia fiscal, o governo, ele abre mão de receber alguns impostos devidos. Então, por exemplo, se uma empresa daqui de Pernambuco, ela quer patrocinar, ela quer ser patrocinadora oficial de uma determinada modalidade esportiva. Então, essa empresa, ela vai deixar de pagar ali alguns impostos. Então, todo esse dinheiro aqui é em relação a isso. Essas empresas param de pagar esses impostos para assegurar que elas, é como se fosse assim, ao invés de pagar o imposto, esse dinheiro do imposto que ela pagaria, ela vai investir no esporte. Compreenderam? E esse valor todo aqui é o que o governo deixa de receber para poder assegurar que esse dinheiro vá para o esporte. Vejam como funciona empresas, governo e o esporte. Então esse dinheiro fica meio que girando aí para poder assegurar que esses esportes e essas modalidades aconteçam. Temos aí um outro órgão que é a Secretaria de Esportes, aqui do Recife especificamente. Eu falei ali de Estado, né, a Secretaria como um modelo de Estado e agora especificamente do Recife. Né? A Secretaria de Esportes tem responsabilidade de coordenar ações e políticas públicas, políticas que servem para vocês, né? Públicas, para assegurar para vocês aí, com foco na difusão de atividades esportivas, amadoras e profissionais, aí mais uma vez falando sobre isso, nas suas mais diversas modalidades no âmbito da cidade do Recife. Então vejam aí os dois órgãos que são responsáveis por isso. Eu vou correr mais um pouquinho para que vocês possam ver o vídeo. E aí, ó, só lembrando, Devinho, joga na tela aí, por favor. Ó, lá para o Compaz, o que é que vocês precisam, os requisitos para você se cadastrar. Então temos aí, ó, documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência, né? Você precisa residir na cidade do Recife. Para menores, se você é menor de idade, com certeza você que está me assistindo aí, é obrigatório o cadastro do responsável e do menor. Ou seja, vocês vão lá com a pessoa que é responsável por vocês e os dois vão fazer ali o cadastro. E aí vocês vão ver quais são as modalidades que vocês vão poder ter o acesso naquele momento, senão vão ficar esperando uma vaga. Agora, a gente vai ver um vídeo de uma aula de hóquei que a gente foi, Deivinho, que está ali agora na produção, que captou essas imagens incríveis que vocês vão ver agora. Então, aproveitem aí, se deliciem com esse vídeo e a gente volta já já.
E aí, meu povo, estou aqui no Compaz Ariano Suassuna com o professor Reginaldo, que dá aula de hóquei aqui para as crianças, e ele vai se apresentar e falar um pouquinho de quem é ele, para vocês conhecerem um pouco dessa modalidade também. Eu sou o Reginaldo, dou aula no Compaz há 2 anos, mas dou aula há 33 anos, dou aula de patins. No Clube Português, no Esporte Clube Recife, na Associação do Amigo do Ninho, e viajo sempre com a categoria de adulto para trabalhar junto com as equipes. Olha aí, o cara tem uma bagagem enorme. E aí eu vou fazer algumas perguntas, então fiquem ligados aí, tem muita coisa por vir. Como é que foi essa relação? Como é que começou? Desde pequeno. Quando eu morava lá perto do esporte, lá tinha uma equipe do esporte. Desde pequeno, sempre ia ver os treinos. Aí lá eu consegui amizade com o pessoal lá. Uma vez eu pedi um patins para poder usar, não podia não. Mas em seguida eu comecei sempre estar junto com a equipe. Aí meu irmão um dia foi o roupeiro do esporte e eu fui roupeiro do Minho, Associação Amigo do Minho de Portugal, que era no Clube Internacional. Aí de lá, com os tempos, o Internacional acabou e eu fui para o esporte trabalhar com meu irmão. Tá. Pronto, então eu entrei no hóquei através do meu irmão, certo? E lá estou até hoje. Hoje eu estou dando aula no Clube Português, de Recife, e dou aula aqui no Compaz. No Compaz Suassuna e Compaz do Helder Câmara. Dentro do Compaz, qual a importância que o senhor vê dessa prática, dessa modalidade? Que assim, a gente sabe que infelizmente não tem uma proporção tão grande quanto o futebol, né? A gente sabe que aqui no Brasil o futebol é muito valorizado, enquanto outros esportes tão importantes quanto não tem essa valorização. E aí trazer essa prática para as crianças dentro do Compaz, qual a importância que o senhor acha que tem? Olha, a importância é porque é uma coisa diferente. O hóquei atualmente é só para elitizado. Hoje não, hoje está mais... O povo pode praticar hóquei. Você vai, compra um patins, entra num clube e treina. Antigamente não tinha isso. O Compaz deu uma chance que ninguém tinha no Brasil. É praticar hóquei de graça. É só vir treinar com os professores. Se inscreve lá em cima e pratica de hóquei. A outra pergunta que eu tinha é justamente em relação a isso. Como é que é o sistema burocrático? O senhor falou que tem um local aqui que sobe e faz a inscrição, né? Mas o senhor podia explicar melhor como é que funciona? Qual a idade que essas crianças podem praticar? Olha, no hóquei, a partir de 8 anos é ideal. A criança vem, se inscreve ou no hóquei patins, tem também natação, tem também tênis, tem judô, tem taekwondo, tem futebol, tudo tem no Compaz. É só a criança vir e fazer esporte. Massa. Então a criança vem, se inscreve, é bom porque nossas crianças que estão assistindo podem aí, junto com seus pais, vir, né, os responsáveis, procurar aqui e se inscrever para participar. Muito bom. O que é que o hóquei transformou na sua vida? O que é que contribuiu na sua vida, né, em relação à sua profissão, à sua vida? O hóquei mudou muita coisa na minha vida, tanto a minha como meus filhos. Através do hóquei, meu filho hoje está jogando hóquei na França. E através do conhecimento do hóquei, consegui algumas pessoas pagar para minha filha no curso de Fernandinho. Hoje ela, para o ano que vem, vai fazer medicina. Porque através do conhecimento, consegui muitas pessoas que me ajudaram e hoje ela vai fazer faculdade de medicina. Então, o esporte e a transformação do esporte na nossa vida, né? Não só da gente enquanto profissional, né, que trabalha com esporte, mas dos nossos parentes, do seu filho. Eu não tenho filho ainda, mas vou ter um dia. No seu caso que já tem filhos, né? A transformação, a gente conseguir transformar a vida dos filhos através do esporte, né? Muito massa. Professor, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, por enriquecer nossa aula, né, para os nossos alunos. Espero que eles possam vir aqui, conhecer o senhor pessoalmente e praticar o hóquei. E é isso, nos vemos em breve. Eu amo essa musiquinha. Vocês viram aí, né? Que grande produção. Vocês viram aí como é massa a aula que acontece lá no Compaz. Então, já fica aí o convite para vocês. Ah, professor, não quero hóquei, mas quero outra coisa. Então, vai lá, tem outras modalidades que vocês podem acessar.
Então é isso, uma boa semana para vocês. Agradecer mais uma vez a Devinho, que captou essas imagens, Giovana, que estava lá na produção com a gente, e Natan, que fez aí essa edição maravilhosa, Kézia, que está aqui, os meninos que estão ali também agora na produção. Um cheiro e até semana que vem.